São. Muito bonzinho, mas olha, segue a risca a palavra. Segue. Ó, professor, tá te falando um negócio. No Brasil isso não acontece. Não. Pastor obedece exatamente como está na Bíblia. É, professor. Não conheço nenhum que faz o contrário. De jeito nenhum. Não existe. No Brasil, não existe. Só pastores fiéis que cumprem a palavra. Eu duvido que alguém conheça um pastor que não faz assim como o professor está lendo a Bíblia. Como está falando, como era exatamente. Duvido que algum cristão conheça um pastor que não segue a Bíblia direitinho. Duvido. Vamos lá, que tem mais. Continua. Vamos lá. Olha o que eles faziam. Porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Vamos lá. Lucas começa com o resultado final. Não havia necessitados entre eles. Existem pessoas necessitadas aí na sua igreja? Existe? Tem, irmão. Está errado. Não pode ter. É cristão? Não pode ter. Ninguém. De forma voluntária e periódica. Os que tinham meios. Tem não. Todo mundo abençoado. Não é só quem abre a igreja que fica rico e abençoado, não. Não, todo mundo que frequenta a igreja. Isso eu tenho certeza. Vendia imóveis ou casas e trazia o produto e depositava aos pés dos apóstolos. Na igreja de Jerusalém, aqueles que tinham posses determinavam de que maneira poderiam atender às necessidades de outros crentes. De tempos em tempos, os que possuíam terras ou casas as vendiam, dando a entender que no resto do tempo prevalecia a regra da propriedade privada. Isso aponta para uma prática habitual da transferência de propriedade, para um contexto educacional ou para um contexto político. Seja qual for o contexto, é claro que os apóstolos tinham total autoridade. A frágil economia local de Jerusalém e as fontes de agitação política da Palestina colocaram alguns membros em necessidade econômica, por isso que estavam fazendo isso. O deslocamento dos apóstolos galileus e outros membros do núcleo central da igreja, devido às perseguições, exigiu o ministério para atender às necessidades econômicas. A questão que se deve questionar é se o processo de vendas de imóveis trata-se de algo como normativo para o povo de Deus em todos os tempos. Não é assim. É assim que acontece. Exatamente desse jeito hoje em dia. Nada diferente. Vai escutando. Isso aqui ele está lendo a Bíblia. Mas eu tenho certeza que os pastores de hoje ensinam exatamente assim. De lugares, ou seja, se deve aplicar para os dias de hoje isso? Algumas pessoas podem dizer que essa passagem não fornece ensino normativo sobre a estruturação da vida comum da igreja nos dias atuais. A realidade, no entanto, é que a estrutura apontada por Lucas não é um comunismo coercitivo que dispensa a propriedade privada por meio da expropriação definitiva para um fundo comum. Não. Lucas nunca apresenta o sistema como um fracasso, mas vê todas as igrejas como vivendo não apenas suas responsabilidades pelos pobres, mas também sua interdependência. Opa, volto aqui.
Isso. Sua interdependência por meio do cuidado mútuo. Aconteceu que a igreja de Jerusalém estava na ponta da receptura na maior parte do tempo. E sobre essa luz, o que Lucas pede é totalmente normativo. Tinha que ser norma hoje. Tinha que ser regra hoje. Se você é cristão, tinha que ser isso. Isso é ser... Mas não é, povo cristão. É norma, é regra de hoje em dia. Nos dias de hoje, isso tudo acontece. É desse jeito. Oh, que beleza essas igrejas. Não é assim? Hein, cristãos? Responde pra mim. Deixa aí no comentário. Exatamente assim. Não é diferente. Cristão. Isso é o verdadeiro cristão. É crer na morte e ressurreição de Jesus é o suficiente? Não. Não adiantava crer. Tiago vai escrever sobre isso. O que adianta você dizer para o seu irmão, tenha fé e não lhe dar o devido sustento? Não lhe cobrir ele do frio? Não dar a comida para o alimento para ele? Que adianta nada. A fé sem as obras é morta. Não adianta nada. Mestre, mas quando tivemos com fome, com sede, nu, quando não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não me fizeste também. Não resolve nada, senhores. Não resolve nada. É isso. Acreditava em morte e ressurreição. Acredito, tenho fé, glória a Deus, aleluia. Mas eu não tenho o que comer, não tenho pão para comer amanhã, não tenho aluguel para pagar amanhã. Aí os apóstolos viram a necessidade daquilo que o judaísmo não estava fazendo com os dízimos. Isso eles estavam enxergando. Mas os grandes ungidos de hoje faz isso? Não deixa ninguém passar falta de nada. Tenho certeza absoluta. Deixa. Tenho certeza. São ungidos, escolhidos, separados. Para fazer isso. Ajudam todos os pobres da sua igreja, não deixe para ninguém passar necessidade. Não. Não creio, professor. Não. As igrejas de hoje estão tudo abençoada. Mas segue a risca. Segue. Que muitos judeus estavam padecendo necessidade. Os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros não estavam sendo ajudados. O que eles fazem? Fazem o contrário. Veio o cristianismo. O que é o cristianismo? Quem era cristão? Aquele que acreditava na morte e ressurreição de Jesus. Esse é o autêntico cristão. É o que eles fazem agora. Vocês são cristãos, mas peraí. Vocês não podem padecer necessidade. Gente, irmão, você é o que é o dono da farmácia, você é o dono da padaria, você que é um fazendeiro, você aí que é empresário de marketing, você que tem agência de carro, você que tem não sei o que, gente, é o seguinte, nos ajudem, vamos ajudar os pobrezinhos da nossa igreja, aqueles que ainda pagam aluguel, que não tem a condição de um veículo, aqueles que têm que ir no estudo dos seus filhos, aquele que a esposa está fazendo tratamento, está na UTI, está com câncer, está com isso, os filhos, o filho está nas drogas. O que a gente vai fazer? Quem puder nos ajude financeiramente, nós vamos ajudar a irmandade, porque isso é o cristianismo. Não é isso hoje, não. Mas não é assim, menina, que acontece hoje. É desse jeito que acontece. Você pode ver. Tenho certeza, professor, que é exatamente assim que os cristãos de hoje fazem. Eles nunca pensou em não fazer assim. Não.
Os mais ricos que estão nas igrejas, como o senhor mesmo disse, professor, os donos de farmácia, padaria, os grandes empresários, cristãos. Os pastores vai lá, se ajunta, chama, pede, eles vão lá, ajuda todo mundo. Mas pode ir nos hospitais da sua igreja, da sua cidade para ver se eles não estão sendo ajudados. Os membros das suas igrejas, pode ter certeza. Vai lá, vai. Pode ir, cristão. Tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Que esse povo está tudo ajudando, tá? Tá. Egoísmo dentro de igreja? Não existe. Fábio. Professor Fábio. Não existe não, professor. De jeito nenhum. Não. Os cristãos convertidos que nasceram de novo. São nova criatura. E segue exatamente como a palavra diz, como a palavra ensina dentro das igrejas. Tenho certeza. Gente, professor, isso no Brasil está acontecendo exatamente assim. Tenho certeza. Jamais eles iriam fazer diferente. Não. Nossa, que povo maravilhoso, esses que se batizaram, se converteram, nasceram de novo, são nova criatura. Nossa, tá lá na igreja, aleluia, glória a Deus. Oh, que maravilha! Abençoado, irmão. Irmãozinho, quanto tempo. Vem cá. É mesmo, irmãozinho? Você tá com problema? Irmãozinho, peraí que eu tenho que atender o outro ali que tá conversar com uma pessoa, um assunto. Faz não. Faz não. Mas ajuda na hora. Eles nem passa assim pela cabeça desses cristãos, professor. Passa não, que eles assim acreditam que fazer a obra aí na igreja. Não, passa não. Ele sabe de tudo isso, sabe, obedece, obedece. Faz exatamente desse jeito. Povo maravilhoso, povo convertido. Nova criatura. Professor egoísta. Tem não. Que Deus transforma. O querer e o efetuar é de Deus, não é? Não é assim? Que Deus, quando transforma tudo. Desse jeito, professor. Não tem diferença.